O Cruzeiro não vai desistir, isso aí é fato. O Cruzeiro tem interesse em contratar o Rojas. O Cruzeirão segue no mercado à procura de reforços e um nome que agrada é o Santiago Sousa. O Cruzeiro ainda não fez uma proposta oficial pelo Santiago, mas acredita que o Santiago Sousa é um atleta interessante, 27 anos, atua como zagueiro, atua como primeiro volante. Na atual temporada são 22 jogos, 2 gols marcados, tem ainda uma assistência, é primeiro volante e poderia chegar para uma posição que o Cruzeiro não tem, por exemplo, um reserva para o Lucas Romero, ou não pode nem fazer ali um revezamento também, porque o Romero vê improvisações no lugar dele. Matheus Henrique, Lucas Silva, esses atletas não têm essa característica de primeiro volante. São jogadores que atuam como segundo volante, é a posição mais do Gerson. Então, o Cruzeiro poderia fazer, quem sabe, uma proposta na casa de 8 milhões de dólares. Vamos aguardar, vamos esperar se isso vai acontecer, mas é um nome monitorado pelo Cruzeiro. No início do ano fez uma proposta de 8 milhões pelo jogador. Vamos aguardar como isso vai caminhar. Mas o Sousa tem um futebol que agrada o técnico Arthur Jorge no sentido de ser o primeiro volante. A atleta tem 22 jogos essa temporada, 2 gols marcados, uma assistência ainda. O Cruzeiro acredita que por ser polivalente, né, pode fazer a zaga também. Traria força para o elenco do Cruzeiro. Nath. Informações do Sousa. Ô Xará, o pessoal, os amigos da Itatiaia, um abraço para todo mundo, Pâncio, Lucas, eles trouxeram essa sondagem que fez o Cruzeiro com relação ao Sousa, né, volante, mas joga também como zagueiro, e a gente viu na final da Sul-Americana como joga bola, muito bom de bola o Sousa, meio campista da equipe argentina. Eu não tenho essa informação de que o Cruzeiro trabalha a contratação do Sousa, não tenho essa informação, respeito à apuração de todo mundo, né, e as sondagens elas acontecem, né, e isso é natural do mercado, né, a gente entende como o Cruzeiro precisa de alguns reforços e a questão do volante, né, o primeiro volante, o Cruzeiro entende como também uma posição importante para o mercado, e se pintar uma oportunidade, acredito que pode acontecer sim, mas confesso para você que com relação ao Sousa não tenho nenhuma informação. Eu acho que o investimento pesado do Cruzeiro vai ser nesse meio do ano. E aí, se as coisas acontecerem e derem certo, eu acho que o Cruzeiro, a tendência é que possa fazer a cada ano menos contratações, né? Porque vai ter um elenco mais, não só mais inchado, mas também com as peças que hoje faltam mais preenchidas, né? Então, à medida que a cada temporada for acontecendo, acho que o Cruzeiro vai ter uma saída maior de jogadores e chegadas cada vez mais pontuais. Então eu acho que para esse meio do ano eu acho que vai ser mais forte, pelo menos agora, né? Nesse momento eu acho que o meio do ano vai ser mais forte que o ano que vem. O Cruzeiro também olha para outra peça do clube argentino, o Gabriel Rojas. Além do Gabriel Rojas, o volante Santiago Sousa aparece no radar celeste, tem 27 anos, titular do Racing, chama atenção pela versatilidade, atua como primeiro volante, mas também pode jogar como zagueiro. Agrada? Gosto, é um jogador também cascudo. O Cruzeiro está buscando esses argentinos aí que realmente, assim, você vê o foco do Cruzeiro. Quando surgem essas notícias assim, a gente sabe que o foco do Cruzeiro é cada vez mais encorpar o time, ter jogadores com características para jogar esse tipo de competição que o Cruzeiro está hoje pleiteando aí, que é a Libertadores, Copa do Brasil e o próprio Campeonato Brasileiro também. Os dois foram adversários do Cruzeiro naquela final da Sul-Americana, né? Exatamente. Então, assim, e são jogadores de experientes, né? Bagagem, né? Então, cara, olha o perfil que o Cruzeiro tá buscando, né? Você acha que o Sousa chegaria para ser titular ou seria uma opção de banco? Naquele negócio que você falou também de rodar ali com o Romero, né? Cara, a gente só tem Lucas o Romero Silva, ali, né? A gente só tem o Romero, o Wallace não fica. Então, só tem o Romero de primeiro volante. Essa de Wallace não fica, vai ficando, né? Pelo menos tá recebendo, tá bem, tá tranquilo. Não fica. Vai ficando. A gente tá falando que ele não fica no ano. Se ninguém oferecer o mesmo salário que tem lá... Assim, ele não joga, né? Ele não joga, mas ele fica, né? O Wallace, se ele ficar, assim, ele vai ter uma função lá que é diretor de grupo. Tô aí. Ele vai ser diretor de grupo. Não sei se tá mais no grupo do WhatsApp, né? Mas de qualquer forma. Será que o Wallace foi removido ainda? O Wallace tá aí. no WhatsApp, eu acho que ele foi removido. Eu também acho que ele pode ser removido. Mas assim, que ele tá aí, né? Mas ele Você ganhou. pode encontrar com ele na rua, ele pode ir no seu show, por exemplo.
Você sabe que ele ganhou uma sobrevida no Cruzeiro depois que ele falou que Exatamente. Voltou. O próprio torcedor Foi um marketing, né? Querendo ou não, ele ajudou o time. Ele tirou o goleiro e colocou outro. Ele foi o responsável hoje do Otávio ter uma sequência. Na época até falaram que foi o que ele melhor fez aqui no Cruzeiro até então. Foi até esse comentário, né? Mas o Pedrinho até falou assim: ele ajudou, vou deixar ele. Vou Deixa ele cumprir o contrato. É bom de grupo. É bom de grupo. Falou qual grupo? Então, assim, mas falando do Santiago, cara, o Cruzeiro só tem o Romero. E o Romero, cara, sinceramente, o Romero me impressionou. Além da qualidade, obviamente, o Romero, titular absoluto do Cruzeiro, vem jogando muita bola. Ele tá muito sério, né, Bocha? Muito sério no que faz. Assim, muito focado, né, cara? Focado, além da identificação com o clube, né? Com o clube, tem história, é um cara, assim, de muita força, né, no grupo, um cara que o torcedor já abraçou e é praticamente um pilar do Cruzeiro, é importantíssimo. E aí precisamos manter um mesmo nível e talvez o Santiago seja esse nível. E aí ele é um jogador polivalente, que joga ali também na zaga, pode também atuar de zagueiro. Sim. Então, quer fechar a casinha, pode escalar os dois argentinos, né? Fecha ali a casinha, bota o Santiago junto com o Romero. Poxa, fica muito bem servido, né? Antigamente, o jogador polivalente, para nós torcedores, joga em tudo, mas não sabe fazer nada direito. Hoje já é o contrário. Hoje é valorizado pelo jogador polivalente. Obrigado a fazer duas funções. Você tem que jogar em várias. O Christian é esse jogador que você está falando aí. O Christian, ele atua em praticamente todas as áreas do campo. Então ele só não atuou de goleiro. Sim. E eu acredito que se um dia acontecer foi expulso, não tivesse substituição, não chegou a tanto, não chegou a tanto, né? Então, cara, eu tô muito... Essas duas contratações aí, tanto o Rojas quanto o Sousa, são... Se vierem. Se vierem. Só aproveitando a deixa que a gente falou do Wallace, a gente até brincou com a situação toda, mas é curioso, né? O Wallace, quando veio pro Cruzeiro, chegou com um peso de reforço top, né? De reforço de prateleira de cima, eu tava fazendo Europa e tal. Não aconteceu, né? Será que não aconteceu porque o jogador não se adaptou mesmo? Porque é difícil, ninguém também abre esse jogo, né? Pra falar o que aconteceu, né? Porque quando veio dos reforços, até mais que o Caio Jorge, talvez. E confesso que muitos torcedores, inclusive eu, falei, até eu também. Eu falei, na época eu falei, esse Alan joga bola. E não ficou por isso que quando eu falei, curioso isso, né? Nós estamos precisando de volante, se quiser vir pro Galo, a galera me xingou. Falei, gente, ele não deu certo no Cruzeiro, mas futebol. Ela pode dar certo no outro clube, né? Eu acho que o Wallace, ele pode até dar certo em outro clube, né? Mas ele chegou no Cruzeiro aqui, ele chegou um pouco fora do peso. O popô dele tava maior que o popô do Hulk. Que isso, aí não. O quadril dele aqui tava um negócio assim, né? Absurdo, né? Ele deu uma enxugada, né? Deu uma enxugada, melhorou um pouquinho, mas tecnicamente ele não veio a ser aquele Wallace que fez sucesso no Grêmio. Sim. Né? Até quando se destacou na Europa. Até quando o Tite chegou, levantou essa possibilidade de o Tite já conhecê-lo, convocou ele para a seleção, ou seja, poderia até ali ter uma ajudá-lo, melhorar, né? Recuperar ele. Ou seja, agora, aí depois, cara, que ele falou aquelas coisas lá do... Porque, por mais que a gente brinque aqui, é uma falta de ética, né, cara? O cara falar do companheiro de equipe, né? Da equipe dessa forma. Então, todo mundo parou pra ver o que tá acontecendo. Tu parou ali? Não, eu não parei, não. Você não tá dentro do meu olho aí. Não, tá de óculos, não tem como, né? Mas a verdade é que o Wallace ali, aí ele perdeu espaço. Porque o Lucas Romero evoluiu muito. O Matheus Henrique também, apesar da contusão, cresceu. Aí tinha outros jogadores, Japa e né, a chegada do Gerson também, que no começo ali atuou também como segundo volante, que atua também. E aí, meus amigos, infelizmente, quando o Wallace entrava, o torcedor dava desespero de ver o cara jogando e falando, meu Deus, conseguia dar um passe de 50 metros. Em relação a Gabriel Peck, que é o nome que agrada, jogador do Los Angeles Galaxy, Liga Norte-Americana, e o Cruzeiro sabe que o time pagou $10 milhões para contratar o Peck em 2024. O time agora está pedindo um valor bem acima disso, e aí o Cruzeiro está ressabiado, né? Porque pagar muito além disso não vai pagar.
vamos aguardar também se isso pode evoluir para uma contratação. Certo é que tem o interesse do técnico Arthur Jorge no futebol do jogador. Nath. Em 4 de fevereiro, pouco mais de uma semana depois da conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a torcida do Cruzeiro foi surpreendida pela venda de Cauã Baptistella, apontado como uma das maiores promessas das categorias de base do clube. O que poucos sabiam é que a negociação também pegou o próprio jogador de surpresa. Atualmente defendendo o Metalista 1925 Kharkiv, da Ucrânia, o meia de 18 anos revelou que após se destacar no time sub-20 e já participar das atividades da equipe principal, esperava receber oportunidades no elenco profissional, que na época era comandado por Tite. No entanto, acabou sendo informado de que a SAF do Cruzeiro pretendia negociá-lo. Segundo Baptistella, a notícia chegou de forma inesperada. Ao tomar conhecimento do interesse do clube em sua transferência, ele conversou com a família e percebeu que não fazia parte dos planos imediatos da equipe. Paralelamente, as tratativas entre Cruzeiro e Metalista continuaram avançando. Depois de analisar a situação, o jovem concluiu que a mudança para a Europa poderia representar um passo importante para sua evolução profissional. Na sua avaliação, atuar no futebol europeu lhe proporcionaria mais minutos em campo, experiência e amadurecimento dentro da carreira. O atleta contou ainda que a rapidez da negociação surpreendeu até seus companheiros. Conhecido pelo perfil brincalhão, ele não foi levado a sério quando avisou aos colegas que estava de saída. Apenas quando organizou um churrasco de despedida que todos perceberam que a transferência era realmente concreta. A venda foi oficializada pelo Cruzeiro em 10 de fevereiro. O acordo girou em torno de 5 milhões de euros, valor equivalente a cerca de 30 milhões de reais. Curiosamente, meses antes, o clube havia renovado seu contrato até 2030, aumentando significativamente seus vencimentos e apresentando um projeto esportivo para o jogador. Atualmente em período de férias no Brasil, Baptistella tem passado a maior parte do tempo em São Paulo, onde reside sua família. Durante a pausa, ele também visitou Belo Horizonte, esteve na Toca da Raposa e acompanhou uma partida do Cruzeiro no Mineirão. Como chegou ao Metalista na reta final da temporada europeia, o meia canhoto participou de apenas 10 jogos. Ainda assim, marcou seu primeiro gol como profissional, um momento que considera marcante em sua trajetória. Em recente entrevista, o jogador fez uma avaliação positiva da experiência na Ucrânia. Ele destacou que atuar na Europa sempre foi um sonho e afirmou ter se adaptado rapidamente ao clube, aos companheiros e ao estilo de jogo local. Além disso, celebrou o fato de ter balançado as redes pela primeira vez como atleta profissional. Apesar da mudança para o futebol europeu, Baptistella ressaltou o carinho que mantém pelo Cruzeiro. Segundo ele, a gratidão pelo clube permanece intacta, e mesmo à distância acompanhava os jogos sempre que os horários permitiam. Durante as férias, voltar ao Mineirão e reencontrar o ambiente que marcou sua formação foi uma experiência especial. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!